Meu nome é Mônica, tenho 55 anos e trabalho em um escritório. Meu marido, Filipe, é mais jovem, tem 51 anos. Nos conhecemos em um clube de montanhismo há 30 anos. A faixa etária no clube de montanhismo ao qual eu pertencia ia dos 20 aos 60 anos, com um número bastante igual de homens e mulheres. Montanhismo é ótimo, não é, Mônica? Por que você começou a escalar montanhas? Filipe perguntou. Filipe era sociável e alegre, o que o tornava fácil de conversar, mesmo no primeiro encontro. Comecei por influência do meu pai, respondi. Influenciado pelo seu pai? Que legal! E você, Filipe, por que começou a escalar montanhas? Se há uma montanha, um homem simplesmente quer escalá-la, ele brincou. Graças à sua natureza indiscriminadamente amigável, nos tornamos amigos rapidamente. Quantos anos você tem, Mônica? Eu? Tenho 26. Mulheres mais velhas são maravilhosas. Realmente, mas se eu sou mais velha, isso significa que você é mais jovem, certo? Quantos anos você tem? Tenho 22. Nossa, você é tão jovem. Apenas uma diferença de 4 anos. Isso nem é uma grande diferença, na verdade, respondeu ele. Conversar com ele era tão divertido e, naquele mesmo dia em que nos conhecemos, ele me propôs casamento no cume da montanha. Na verdade, me apaixonei por ele à primeira vista. Já tinha dado meu coração a ele durante a nossa escalada, então aceitei sua proposta de relacionamento ali mesmo. Desde o dia em que nos conhecemos, nos tornamos um casal, com o montanismo como nosso hobby comum. Nunca ficávamos sem assunto enquanto desfrutávamos de encontros como amantes. Também participávamos juntos das atividades do clube de montanismo. Um ano após o início do nosso relacionamento, descobri que estava grávida. Isso nos levou a nos casarmos. Depois de casados, percebi que meu marido não tinha muitas economias, embora trabalhasse duro como funcionário de uma empresa. Ele ainda era jovem, com 23 anos, e seu salário era menor que o meu. Em vez de não ter economias, parecia mais que ele tinha o tipo de personalidade que gastava seu salário assim que o recebia. Eu estava de licença maternidade quando entrei no meu 9º mês de gravidez. Durante a licença, eu poderia receber um salário da minha empresa, mas era menor do que eu ganhava enquanto trabalhava. Por causa disso, dependia muito dos meus pais, que moravam perto, para apoio financeiro. Meus pais não apenas ajudavam financeiramente, mas também prestavam diversos outros tipos de apoio, permitindo que eu desse à luz um menino com segurança. Nomeamos nosso filho de Guilherme e o criamos com cuidado. Antes de Guilherme completar 1 ano, voltei ao trabalho. Criar um filho enquanto equilibrava o trabalho foi desafiador, mas sustentamos nossas vidas com a renda dupla. Guilherme cresceu saudável e forte. O tempo voou e, antes que percebêssemos, Guilherme tinha 24 anos. Depois de se formar na faculdade, nosso filho saiu de casa e parecia estar trabalhando duro por conta própria. Ele nos contatou dizendo: tenho algo importante para discutir com vocês, então, por favor, mantenham o próximo domingo livre. E hoje é esse domingo. Tanto eu quanto meu marido estávamos inquietos quando a campainha tocou e abrimos a porta da frente. Ali estavam Guilherme e uma mulher da idade dele ao lado dele. Ela era uma moça discreta, bem adorável. Pai, mãe, deixem-me apresentá-los. Esta é Kim, com quem estou atualmente namorando. Prazer em conhecê-los. Kim inclinou a cabeça levemente. Ela é uma moça adorável, eu disse. Ouvindo isso, meu filho sorriu feliz. Estou pensando em me casar com Kim, anunciou Guilherme, ficando ao lado de Kim. Aparentemente, ela era uma das funcionárias de Guilherme. Recebendo a notícia de que meu filho estava se casando, saboreei profundamente a felicidade. Fiquei visivelmente emocionada. O que é isso, mãe? Ficando toda sentimental, assim disse meu filho. Então, o que você gosta em Kim? Eu poderia ter sido indireta, mas perguntei diretamente. Ela geralmente é quieta, mas gosto de como ela pode falar o que pensa quando importa.
Ela não hesita em dizer o que quer, mesmo para o chefe dela, eu. Guilherme, vamos evitar as críticas, ok, disse Kim em tom de brincadeira. Todos riram ao ver a atmosfera harmoniosa entre eles, o que me deixou incrivelmente feliz. Depois que Guilherme e sua noiva Kim saíram, falei com meu marido. Ela é uma moça adorável, não é? Disse meu marido. Sim, muito adorável. Eu vi o quanto você pareceu encantando com ela, Filipe. Ela de fato é uma moça muito bonita. Sim, nosso filho tem um bom gosto. Será que ainda pareço jovem? Perguntei. Você parece mais jovem que a sua idade, meu amor. Eu já tenho 52 anos e meu marido está prestes a fazer 48. 2 anos após a proposta de casamento, nosso filho, agora com 26 anos, e sua esposa vieram nos visitar. Na verdade, queremos construir nossa própria casa, então estamos economizando para isso. Será que poderíamos morar com vocês para ajudar com isso? Morar conosco? Bem, não me importo. Mas você tem o consentimento da Kim, certo? Perguntei. Nossa casa tinha espaço suficiente para o filho e sua esposa morarem. No entanto, eu não conseguia imaginar que alguém ficaria feliz em viver com os sogros depois de apenas 2 anos de casamento. Quando perguntei, descobri que a ideia de vivermos juntos veio da minha nora. Quando nós 4 discutimos isso depois, minha nora parecia genuinamente feliz e animada com a ideia. Eu me perguntei se isso era comum nos dias de hoje, então olhei para meu marido. E você, o que acha? O rosto do meu marido se iluminou com a menção do assunto. Bem, se vivermos juntos, poderíamos ver nosso neto assim que ele nascesse, certo? Ao ver meu marido concordar tão prontamente, me vi concordando também. Eu entendi que era uma decisão deles, mas também estava ansiosa pelo nascimento de um neto. Assim, com os desejos de todos, começamos nossa vida morando juntos com nosso filho e sua esposa. Eu trabalho, então não estou em casa muito. Kim, que renunciou ao emprego após o casamento, agora é uma dona de casa em tempo integral. Portanto, ela está em casa o dia todo. Sou muito grata a ela por cuidar das coisas como receber entregas, fazer a lavanderia e preparar as refeições. No entanto, o fato de passarmos pouco tempo juntos significa que evitamos conflitos desnecessários e a vida tem sido tranquila. Mas esse estilo de vida não durou muito. Cerca de 1 ano depois de começarmos a morar juntos, nosso filho foi diagnosticado com uma doença que enfraquecia seu sistema imunológico. Ninguém falou durante o jantar no dia em que descobrimos a doença dele. Tentei aceitar de alguma forma, mas não consegui dormir nada naquela noite. Imaginando o pior cenário possível após a descoberta da doença do nosso filho, Kim, que era dona de casa. Começou a trabalhar meio período para ganhar dinheiro para o tratamento dele e começou a sair com frequência à medida que a condição dele piorava. Eventualmente, ele precisou de uma cadeira de rodas para se locomover. Decidimos apoiar nosso filho como família, contando com a ajuda de um assistente durante o dia. Uma noite, enquanto lavava a louça, Kim teve um pedido. Eu tenho um turno repentino no trabalho amanhã, mas amanhã é o dia de levar o Guilherme ao hospital. Você poderia levá-lo ao hospital amanhã, por favor? Claro. Muito obrigada. Fico feliz que você irá me acompanhar amanhã, mãe. Ouvindo a voz fraca do meu filho da sala de estar conectada à cozinha, corri para ouvi-lo. Depois do hospital, podemos ir às compras? Tem algo que eu quero comprar, disse ele. Claro que podemos, respondi. Então, por que vocês 2 não vão tomar um café depois das compras? Tem aquele novo lugar de panquecas, certo? Sugeriu meu marido enquanto mexia no smartphone ao lado de nosso filho. Claro, vamos almoçar panquecas então, completei. No dia seguinte, empurrei a cadeira de rodas do meu filho e fomos para o hospital. Talvez por ser segunda-feira, o hospital estava bastante cheio e meu filho parecia cansado com a multidão de pessoas. Então decidimos mudar nossos planos de compras e voltar para casa mais cedo.
No carro, meu filho me disse que queria comprar um presente para Kim como forma de agradecimento por sempre apoiá-lo. Sou patético. Queria comprar algo, não puder ir sozinho e no fim não pude comprar hoje. Ouvir meu filho murmurar suavemente no carro fez minha garganta apertar. Talvez o que importe seja a intenção, eu disse. Guilherme permaneceu em silêncio. Tentei manter minha voz o mais alegre possível sem parecer forçada. Que tal almoçarmos com macarrão? Sugere. Chegamos em casa muito mais cedo do que o planejado e vi o carro da Kim estacionado quando ela deveria estar em seu emprego de meio período. Me perguntei se o turno dela havia sido cancelado. Pensando isso, saí do carro. Passando pelo carro estacionado na frente da casa vi algo horrível dentro do carro da Kim. Vi ela e meu marido, que deveria estar no trabalho. Guilherme, você poderia ir para dentro primeiro? Encorajei Guilherme, na cadeira de rodas, a entrar na casa sozinho. Depois de me certificar de que meu filho havia entrado na casa, encontrei o olhar do meu marido através da janela. Ele estava agachado mexendo em algo fora de vista. Curiosa, olhei para dentro do carro da minha nora e vi meu marido tentando apertar o cinto de segurança no espaço apertado do carro. O banco do carro estava reclinado e meu marido estava em cima de Kim, em contato próximo. Claramente, essa não era uma situação apropriada para um sogro e uma nora. Toque, toque. Bati na janela do carro e disse para eles entrarem. Então, o que exatamente vocês estavam fazendo nesse carro apertado? Confrontei meu marido e minha nora em um espaço separado por uma porta do cômodo onde meu filho estava descansando. Estava claro para qualquer um que não havia desculpa para a situação deles. Ainda assim, nenhum dos dois parecia perturbado. Esperando silenciosamente que um deles falasse, meu marido resmungou. Como você viu, só há uma coisa que um homem e uma mulher fazem em um carro apertado, certo? Ele respondeu desafiadoramente. Eu nunca tinha visto uma expressão tão feia no rosto dele antes. Sua atitude e palavras fizeram meu sangue ferver instantaneamente. Um homem e uma mulher? Vocês estão nas posições de sogro e nora, e há uma diferença significativa de idade, certo? Idade é só um número. Tudo se resume à aparência, não é? Eu pareço mais jovem agora, mais saudável que o Guilherme doente? Disse Kim. Então você pensa assim? Perguntei. Eu estava apenas ajudando a Kim. Ela estava chorando secretamente sabendo que a vida do nosso filho é curta. Eu só falei com ela, é isso, explicou meu marido. Você só se aproveitou da situação e Kim, você está bem com isso? Questionei minha nora, que estava ao lado do meu marido com uma expressão descontente. Eu também quero viver uma vida divertida. Eu odeio ter que equilibrar trabalho de meio período, visitas ao hospital e afazeres domésticos todos os dias. Por que eu tenho que sofrer tanto quando outras pessoas ainda estão aproveitando a vida, certo? Disse ela. Kim ainda é jovem. É lamentável para ela passar seus dias cuidando de uma pessoa doente e trabalhando, disse mau marido se intrometendo. Você não se meta nisso. Gritei alto para parar meu marido. Ao contrário de Guilherme, Filipe tem dinheiro e é saudável, então ele pode satisfazer vários desejos. Minha nora disse isso e neste momento eu não aguentava mais olhar para o rosto dos dois. Então vocês dois estão envolvidos desde que Guilherme ficou doente? Isso mesmo, meu marido disse calmamente. Então a porta da sala se abriu e lá estava meu filho, manejando sua cadeira de rodas com braços trêmulos, olhando para eles com raiva. Você quer dizer que tudo isso é verdade? Enquanto eu sofria com minha doença, vocês dois estavam se dando muito bem. Meu filho os confrontou em voz alta, mas considerando seu estado enfraquecido, até mesmo elevar a voz deve ter sido difícil. Fui ao lado do meu filho e coloquei minha mão em suas costas. Guilherme não tem direito de gritar comigo. Minha nora levantou a voz antes de continuar. Eu pensei que estava me casando para uma vida feliz.
Apesar de me aposentar após o casamento, acabei tendo que trabalhar novamente e meus dias foram reduzidos a um ciclo de visitas ao hospital, trabalho de meio período e tarefas domésticas. Nem mesmo pude aproveitar as compras ou viajar. Estive reprimindo meus desejos cuidando de vocês o tempo todo. Isso mesmo, Guilherme, você deveria estar agradecendo a Kim primeiro, disse meu marido. Notei meu filho cerrar os punhos com força e não pude deixar de gritar com minha nora, frustrada. Que tipo de atitude é essa? Temos uma ajudante durante o dia e nós ajudamos com os cuidados de Guilherme. Você diz que teve que trabalhar, mas nós estávamos fornecendo a maior parte das despesas domésticas. E além do mais, os custos do tratamento foram cobertos pelo seguro de Guilherme. Ela falava como se tivesse sacrificado tudo, mas a realidade era diferente. Ela mal cuidava do meu filho. Ela estava trabalhando durante o dia e eu era quem principalmente cuidava dele à noite. Havíamos concordado em dividir igualmente as tarefas domésticas depois que ela começou a trabalhar, mas eu acabava fazendo a maior parte porque ela dizia que seu novo emprego era difícil. Eu fornecia para as despesas domésticas e cuidava de tudo, perguntando-me se estava sendo usada apenas como cuidadora. Apesar de tudo, eu tinha cooperado porque entendia como era para ela ter um marido que ficou gravemente doente em uma idade jovem, mas ser tratada assim era imperdoável. No entanto, meu marido parecia completamente alheio aos meus sentimentos. Parece que Kim tinha muitos ressentimentos sobre várias coisas. Meu marido então disse com um sorriso vil no rosto. Com sua condição, você não podia satisfazer sua esposa, podia? Um marido que não tem dinheiro, na verdade, custa dinheiro por causa de sua doença. É natural para ela deixar um marido que só lhe causa problemas. Isso mesmo. Não me faça ser o vilão. O vilão é você por ficar doente. Eu não conseguia conter minha raiva em relação a uma esposa que não fornecia cuidados, não contribuía para o sustento da casa, e um marido que podia se rebaixar a insultar seu filho lutando contra uma doença. Chega, ambos. Porque meu filho, que estava até pensando em comprar um presente para sua esposa após a visita ao hospital, tem que suportar isso? Perguntei. Eu estava fervendo de raiva. Vamos nos divorciar, eu disse isso para meu marido. Quero me divorciar de você. Isso me convém. Estou mais feliz com alguém mais jovem e mais bonita do que uma mulher mais velha de qualquer maneira. Eu te darei o divórcio, disse ele envolvendo o braço em torno da minha nora, sorrindo. Kim, eu também quero que você se divorcie de mim, meu filho, disse a esposa com voz trêmula, esperando que ela concordasse. Negativo, Guilherme, ela respondeu imediatamente. Se eu me divorciar de você agora, não vou receber nenhuma herança, certo? Todas as dificuldades que eu suportei, acho que mereço sua herança, completou ela. Do que você está falando? Por favor, apenas se divorcie do meu filho e faça o que quiser com aquele homem, eu disse perplexa. É como se ela estivesse desejando que meu filho deixasse este mundo mais cedo ao falar sobre herança enquanto ele ainda está vivo. Eu virei buscar a herança. Dizendo isso, meu marido e minha nora rapidamente empacotaram suas coisas e partiram. Ficando perplexo ao meu lado, meu filho mostrou sua resolução. Mãe, eu preciso da sua ajuda com algo. Sua voz era firme. Vou garantir que esses dois se arrependam do que fizeram. Nunca vou perdoá-los. Eu podia ver uma raiva silenciosa queimando dentro dele. Diferente de mim, sua calma era admirável. Você tem um plano? Sim. Ok, eu te apoiarei da forma que puder. Então você vai ouvir meu plano? Claro, respondi. Meu filho e eu elaboramos um plano. Eventualmente, apenas meu marido voltou para casa segurando um papel de divórcio e rapidamente finalizamos o divórcio. Quanto à minha nora, não importa quantas vezes meu filho e eu tentássemos contatá-la, não houve resposta. 5 anos depois, meu filho faleceu. Ainda não consigo superar o desejo de que ele pudesse ter vivido mais que eu.
Muitas pessoas, incluindo profissionais médicos e colegas da empresa em que ele trabalhava antes de adoecer, se reuniram no funeral do meu filho. Entre os muitos presentes, avistei 2 rostos que eu nunca havia esquecido nos últimos 5 anos, meu ex-marido e a esposa do meu filho. Aproximando-me deles, percebi que tanto meu ex-marido quanto minha nora pareciam consideravelmente desgastados. Meu marido, que costumava se gabar que a aparência era tudo, parecia mais velho do que sua idade real, com bochechas afundadas pelo sol. E minha nora havia perdido sua fofura inicial, seu rosto agora áspero e cansado. Ambos estavam vestidos com roupas surradas. Assim que me viram, seus olhos se iluminaram como os de um gato que encontrou sua presa. Estou aqui pela herança, disse-me, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu mereço a herança por todo o cuidado que lhe dei. É justo. Isso mesmo. Deve haver uma herança. Você não está planejando ficar com tudo para você, está? Perguntei. A propriedade de uma criança deve ser herdada pelos pais. Mesmo se nos divorciarmos por causa de infidelidade, o vínculo entre pais e filhos não pode ser quebrado. Eu também tenho direito à herança do Guilherme. Vamos logo, nos dê o dinheiro. Este homem não teve nenhuma economia e estes últimos 5 anos foram muito difíceis, mas eu aguentei pensando que era só até receber a herança de Guilherme. Você me perdoará pelo caso de 5 anos atrás, certo? Disse minha nora. A mudança na minha nora provocou uma risada amarga. Ela costumava chamá-lo docemente de Felipo, e agora é só este homem. A única razão pela qual meu ex-marido tinha dinheiro para gastar livremente era que eu lhe dava uma mesada. Desde o início do nosso casamento, eu ganhava mais que ele, então eu vinha dando-lhe uma mesada mensal. Restringir muito seus gastos poderia levá-lo a esconder seu salário ou a não contribuir com as despesas domésticas, o que seria desastroso. Então, desde o início, dar um pouco a mais como mesada era apenas para evitar gastos desperdiçados ou ocultação de dinheiro. Ao economizar assim, protegi nossas finanças. Mas se divorciar de mim para se casar com uma mulher mais jovem não mudaria sua natureza. Ele ainda não é bom em economizar dinheiro e gasta tudo o que tem. Os 2 podem ter saído com grande alarde, mas a vida deles deve ter se tornado muito mais difícil. Eles, descobrindo sobre a morte do meu filho de sei lá onde, vieram atrás de dinheiro. Nos dê a herança logo. Deve haver alguma economia para uma casa, certo? Se você gastou tudo, não vou perdoar você. Eles vieram até mim exigindo, mas eu permaneci firme e disse asperamente: não há herança para vocês receberem, respondi. O que você quer dizer com isso? É isso que eu quero dizer. Mostrei-lhes um documento. Assim que o viram, seus rostos ficaram pálidos. Me dê isso aqui, ela arrancou o documento de mim, com seus ombros tremendo. Um certificado de doação? Ela leu lentamente as palavras no documento. Isso mesmo. Recentemente, meu filho, percebendo que seu tempo estava acabando, doou toda sua fortuna para uma instituição de pesquisa médica. Este é o certificado dessa doação. Então não sobrou um único centavo da herança que vocês vieram buscar. Isso não pode ser. Para o que eu estive suportando esses 5 anos? Parecia que minha nora já estava cansada do meu ex-marido há muito tempo e estava com ele apenas pelo bem da herança do meu filho. Então, me dê dinheiro. Eu fui quem cuidou de seu filho, o levei ao hospital, trabalhei meio período. Eu me sacrifiquei por ele, então mereço algum dinheiro. Ela estava tão desesperada por dinheiro que o exigia de mim. Já que vocês 2 sumiram sem deixar rastro, há algo que não pude informar a vocês, então deixem-me dizer agora, bem aqui. O que é? Perguntaram. Preparei-me para revelar outra verdade para a esposa do meu filho, que estava me encarando com raiva. Você não é mais a esposa de Guilherme. O divórcio já foi finalizado há muito tempo, então você não tem nenhum direito à herança do Guilherme desde o começo. O quê? Isso é mentira, certo? Na verdade, no dia em que o caso deles veio à tona, meu filho estava gravando a conversa deles de trás da porta, onde eu estava interrogando os 2.
Assim que eles saíram de casa, meu filho e eu levamos aquela gravação para um advogado. Quando expressamos o desejo de divorciar de sua esposa, que se tornará inacessível devido à infidelidade, fomos aconselhados a ir ao tribunal. Prosseguimos com uma notificação pública e o julgamento começou em sua ausência. O divórcio do meu filho foi rapidamente concedido. Se meu ex-marido realmente amasse minha nora, ele poderia tê-la encorajado a se divorciar e se casar com ele em algum momento. Mas no fim, ele só queria uma mulher jovem que se entregasse a ele e cuidasse dele. Ambos estavam apenas esperando que Guilherme falecesse, sem fazer nada para mudar sua própria situação. Por isso, minha nora não percebeu que estava solteira agora, e meu ex-marido não queria abrir mão de uma esposa jovem que cuidava dele. Suspirei profundamente antes de me virar para encará-los novamente. Além disso, entrei com um pedido de indenização contra os dois por adultério. Fique tranquilo, vocês pagarão a compensação. Você não pode estar falando sério. Já estamos endividados. Pensamos que a herança resolveria a dívida, mas agora não temos como pagar a compensação. Por que você está exigindo compensação agora? Eu sempre pretendi reivindicar a compensação. Vocês dois desapareceram antes que eu pudesse fazer isso. Agora que vocês retornaram, é claro que eu vou exigir. A propósito, eu gravei tudo o que vocês disseram desde que chegaram. Tentar negar o caso agora não vai funcionar, eu disse firmemente. Com isso, pareceram furiosos, ambos tentando avançar em minha direção. Ei, o que vocês estão fazendo? Neste momento, a equipe médica e os funcionários da empresa presentes os contiveram, então eu estava ilesa. Você está bem? Me perguntaram. Sim, obrigada. Enquanto estavam contidos, meu ex-marido e a ex-mulher do meu filho continuaram gritando pedindo dinheiro. Logo após, o som de uma viatura policial se aproximou e os policiais chegaram. Vocês dois estão sendo suspeitos de fraude. Precisaremos que vocês venham conosco para a delegacia, disse o policial. Parece que alguém no funeral do meu filho deve ter chamado a polícia. Os dois foram levados pela polícia. Mais tarde, soube pela polícia que meu ex-marido e a ex-mulher do meu filho tinham recorrido à fraude para pagar suas dívidas. Uma investigação mais aprofundada revelou mais crimes e eles passariam um tempo atrás das grades. Foi surpreendente que eles tivessem recorrido à fraude. Os dois, que haviam insultado meu filho, agora estavam enfrentando consequências sociais. A ex-mulher do meu filho tinha desperdiçado sua juventude, um momento primordial de sua vida, em tolices assim. Não tive mais pensamentos para os dois que até se envolveram em atividades criminosas. Não sei a extensão de suas dívidas, mas eles podem ser perseguidos por pagamentos até suas mortes. Eu posso nunca receber a compensação que exigi, mas já não me importo. Se eles estão sofrendo tanto, desejo que suportem isso bem longe de mim. Anos se passaram desde a morte do meu filho, mas ainda recebo cartas de agradecimento de pacientes todos os dias, agradecidos por sua doação. Lendo essas cartas, sinto orgulho da decisão do meu filho. A decisão dele de esperar pela sua morte para beneficiar outros garantiu que nem um único centavo fosse para aqueles dois. E suas contribuições ainda estão ajudando muitos. Quando ele me contou sobre seu plano, meu filho disse: Me desculpe, não posso deixar nada para você, mãe. Mas mesmo anos após seu funeral, eu continuava recebendo cartas de gratidão por meu filho. Sua escolha continua sendo uma fonte de vida para os outros. Que coisa orgulhosa! Fui afortunada por ter um filho tão maravilhoso. Optei por continuar trabalhando mesmo após a aposentadoria. Meu trabalho é gratificante e agradável. Sou verdadeiramente grata. Adquiri qualificações e conhecimentos profissionais quando era mais jovem. Naquela época, estava desesperada para criar meu filho, trabalhando duro para aumentar meu salário através do estudo de qualificações. Tenho bens suficientes para viver por conta própria e devo tudo isso ao meu filho.
Continuei meu hobby de escalada em montanha. Guilherme, obrigada. Vou garantir que aproveitarei ao máximo o resto da minha vida. Então, espere por mim lá, falei com meu filho, sorrindo para sua foto no quadro. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi trocada pelo seu marido pela sua própria irmã e ainda foi convidada para o casamento deles, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!